Bom, nós estamos dando início a uma reunião para discutir a questão da pequena e média agricultura. E temos hoje aqui isso dentro do projeto Pensar Bahia, e hoje nós vamos bater um papo com o Tosato, que é dos técnicos importantes na condução dessa política no governo da Bahia. E primeiro eu queria perguntar a Tosato se tem algum problema, você concorda da gente gravar? Que nós precisamos Nenhum gravar. problema. Ok. Então, bom, Tosato, essas reuniões nós fazemos sempre com uma sala com um número limitado de pessoas, de convidados e convidadas, para que a gente tenha mais tempo e mais qualidade na discussão do tema. Estamos fazendo uma série dessas rodadas. Hoje de manhã discutimos com o pessoal da EPL, do Ministério da Infraestrutura, com o pessoal da Universidade do Rio de Janeiro, da COP, sobre logística. Agora de tarde já estamos abordando esse tema da pequena e média agricultura. Tosato, a ideia é o seguinte: a gente vai lhe fazer algumas questões, tá certo? E a gente vai conversando, e à medida que você for dialogando, eu vou pedir às pessoas que possam levantar a mãozinha aí, pedir a palavra para fazer novas questões, tá bom? Eu vou começar uma contigo para a gente tentar enquadrar logo o tema. Você que trabalha, é responsável pela área, seria interessante que você mostrasse para nós como é que hoje a política ligada principalmente à pequena agricultura, à agricultura familiar, como é que essa política é tocada dentro do governo, quais são as ações mais importantes, quais são os municípios ou territórios que têm prioridade, enfim, qual é a estratégia de abordagem que vocês definiram para enfrentamento dessa questão. Aí você fica livre com o tempo que você quiser dispor, 10 minutos ou mais, se você quiser. Depois a gente segue com outras perguntas, ok? Ok. Fica à vontade. Bom, de 2015 para cá, na verdade desde 2007, mas vamos dizer, com novos impulsos de apoio político para esse segmento da economia baiana tão importante e tão promissor, foi esse segmento da sociedade, ele foi alçando num patamar de importância cada vez maior. Então, ele não, agricultura familiar, então eu vou me concentrar muito mais na agricultura familiar, como diz a lei, agricultura familiar até 4 módulos fiscais, onde a mão de obra preponderante é da família, onde a renda fundamental, essencial, vem da atividade da produção. E aí, quando a gente fala em produção da agricultura familiar, não nos restringamos exclusivamente à produção agropecuária, mas várias outras atividades, como turismo de base comunitária, como serviços ambientais, como artesanato e vários outros. Não é importante a gente ficar com essa abertura de perspectivas de trabalho, além do agropecuário estrito sensu, digamos assim. E também
a renda mais substancial a de vir desse trabalho, né? Então, isso que é a agricultura familiar. Então, considera-se pela lei povos indígenas, todas as comunidades tradicionais, toda aquela grande variedade de nomenclatura, toda a diversidade de populações tradicionais que nós temos aqui na Bahia, e onde comunidades fundo e fecho de pasto são muito importantes, comunidades indígenas e quilombolas também, mas temos também grupos importantes de extrativismo, de pescadores, de marisqueiras, de comunidades também muito pouco conhecidas no oeste baiano, não é? Na margem esquerda do São Francisco, mas também no território do Velho Chico, todos os territórios que abrangem a Caatinga também. Então, é uma população muito variada e com riquezas muito diversas, inclusive riquezas culturais muito diversas e com muito conhecimento, não é? Muitos conhecimentos que a gente chama esses conhecimentos tradicionais, ancestrais ou experimentais. Bom, e as atividades, a agricultura, então, a agricultura familiar, as estratégias elas foram definidas, né? Há uma geração de políticas públicas que começam a ser fortalecidas ou levadas em consideração com muita ênfase a partir de 2002, 2003, e vão surgindo, então, políticas públicas para enfrentamento de diferentes áreas, de diferentes grupos de problemas. Primeiro, a partir do MDA, que foi bastante empoderado em 2003, né? A mesma coisa o INCRA, e depois aqui na Bahia também como um forte aporte de importância política que foi sendo traduzida em destinação orçamentária de forma crescente até hoje, né? De forma bastante crescente. Ontem a turma lembrava que o primeiro orçamento da SUAF, no início do governo, onde não havia ainda SDR, mas no início do governo Wagner, era R$200 mil por ano. R$200 mil por ano, né? E agora a gente está a cada 4 anos fazendo aí um investimento de mais de 2 bilhões, a destinação orçamentária. Realmente chegou num patamar de muita representatividade. Bom, e há um importante investimento em ATER. O investimento em ATER foi de 2015 para cá, ele representa cerca de 855 milhões, e hoje nós temos a Baiater, vinculada à SDR, que é uma superintendência, e que ela tem sistemas territoriais de apoio à agricultura familiar, os chamados CETAFs. Esses CETAFs estão nos principais municípios de todos os territórios, um CETAF por território, mas com uma equipe que precisa ser maior, não é? Embora ela esteja crescendo paulatinamente, mas ela ainda precisa ser maior. E a grande maioria das atividades dos serviços de ATER são contratados a partir de chamadas públicas, a partir de uma legislação específica. Então, as chamadas públicas, principalmente da Baiater, neste momento está aberto um edital de cerca para 37.500 famílias, é um número talvez seja a maior chamada pública que a Bahia já fez, 37.500 famílias, e ao todo, hoje atualmente estão sendo atendidas, acho que incluindo esse número de famílias, cerca de 101 mil famílias. Não é? E isso é heróico para um Estado fazer sozinho, porque os grandes montantes de investimento em ATER, a chamada ATER indireta, ATER contratada, contratação de serviços de ATER,
é feito a partir de recursos do governo federal que não existem mais. Então, é até possível que hajam algumas chamadas da Anatel, mas, por enquanto, isso não tem significado nenhum. Então, hoje, o governo da Bahia está arcando sozinho. Não é fácil, é realmente muito difícil. E são, então, chamadas de ATER da Baiatel e chamadas de ATER do Bahia Produtiva, que é um dos mais importantes, se não o mais importante programa é um projeto, na verdade, mas ele tem uma característica de programa da CAR e tem também uma outra modalidade que é a partir do pró-semiárido, que é uma parceria com o FIDA, empréstimo também da Bahia, como o Bahia Produtiva é empréstimo do Banco Mundial, e o FIDA, o pró-semiárido, ele tem um sistema mais orgânico de ATER com metodologias muito inovadoras, muito interessante, um investimento mais alto por família, mas ele tem um atendimento que vai de atividades culturais, que vai de muito planejamento, de muitas oficinas bastante participativas, que são feitas a partir de um diagnóstico por comunidade. Então, foram estudadas 460 comunidades em 5 territórios, territórios estes que têm grandes, significativas manchas de pobreza, e o principal território, o território do Sertão de São Francisco, e vários outros municípios espalhados por territórios do entorno. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Não é porque sumiu a imagem de todo mundo aqui na minha frente, então eu... Estamos ouvindo. Ótimo, beleza. Então. Bom, a cobertura de ATER, entretanto, ela ainda é de 17,35%. Mas isso é uma informação que nós temos que observar, no meu ponto de vista, com muito cuidado. Por quê? Porque um dos problemas que eu creio que nós precisamos nos debruçar com mais aprofundamento vamos dizer, uma melhor caracterização de tipologias de agricultores familiares. Porque se você tomar como base os dados muito genéricos, é como você está homogeneizando, não é, um público que não é homogêneo, não é nada homogêneo. Então, eu já fiz alguns ensaios bem empíricos com pessoas que conhecem muitos municípios, onde a gente chega à conclusão de que parcelas muito menos significativas precisam de políticas públicas, e precisam de políticas públicas em intensidade e direcionamento muito diversos. Então, tem muita gente que mora na zona rural e que está vivendo hoje de aposentadoria e outros recursos semelhantes, que não necessariamente estão interessados em políticas públicas, mas sim o aprimoramento das políticas, vamos dizer, previdenciárias. Então, eu sempre considero que, ainda acho que hoje nós temos ainda uma tarefa de tipologia, de tipologização, não é? Até considerando o conjunto das questões que envolvem as novas ruralidades, que pode nos ajudar a aprimorar políticas públicas. Bem, não sei se eu estou me detalhando muito, viu, Edgar? Eu vou tomar cuidado aqui. O Bahia Produtiva atende 41 mil famílias, 728, são 1.250 projetos financiados, não é? Isso implica nesse mesmo número de convênios, não é? Convênios de custeio e convênios de investimento. Nós já tivemos 14 editais muito importantes, editais estes, alguns, é importante frisar,
É o primeiro edital, um edital muito amplo, um edital socioambiental genérico, que serviu muito para conter uma demanda bastante significativa em 2015. Depois passamos por editais dos principais sistemas produtivos preponderantes da agricultura familiar, que nós já sabemos quais são: mandiocultura, ovinocaprinocultura, apicultura, oleaginosas, piscicultura, bovinocultura de leite e outros, né? Bom, em seguida, foram lançados editais específicos para povos indígenas e povos quilombolas. Também foram lançados editais para reaproveitar estruturas espalhadas pelos territórios com baixíssimo aproveitamento ou com aproveitamento nenhum, de outros programas de governos passados, de governo federal e etc., né, para que houvesse uma readequação na infraestrutura e até, às vezes, mudança de rumo, de direção. Depois, um grande edital extremamente qualificado, extremamente inovador, que foi o chamado Alianças Produtivas. Esse edital, então, ele trabalha na articulação entre diferentes grupos produtivos, associações cooperativas vinculadas a um determinado sistema produtivo, e faz articulação com a iniciativa privada. De maneira, vou pegar um bom exemplo, o exemplo lá do território do Sudoeste e territórios circunvizinhos, onde uma famosa fábrica aí de granola, Tia Sônia, passou a fazer parte dessa aliança produtiva e passou, então, a fazer um compromisso de compras de produtos da agricultura familiar. Essas associações e cooperativas, então, receberam recursos para modernizar, para aprimorar seus sistemas produtivos, não é, mais arcaicos, para produzir com a qualidade, vamos dizer, a uniformidade, não é, necessária para atender às necessidades da Tia Sônia. Então, foi vamos dizer, um ganha-ganha, está sendo um ganha-ganha. Em todos os territórios tem uma aliança produtiva territorial, aproximadamente uns 2,5 milhões cada um desses projetos. São projetos mais sólidos, com contratação de técnicos e consultores para ajudar a gestão dos empreendimentos da agricultura familiar, para aprimorar a ponte, as relações com as empresas. Bom, o valor de investimento total do Bahia Produtivo é 658 milhões, que é muito significativo. No pró-semiárido, estão sendo atendidas 67 mil famílias, direta e indiretamente, com diferentes características de atendimento, com 809 projetos financiados e um investimento de 124 milhões. Ambos os programas com contrapartidas extremamente importantes do governo do Estado, obviamente, a partir do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, né? Depois temos o Garantia Safra, que nós já tivemos, nesse período, desde 2015, né, uma adesão que vai crescendo anualmente, então tem uma sobreposição, já teve 1.889.000 adesões nesse período, né? Então, são cerca de 380 mil famílias por ano recebem até R$ 850 em 5 prestações. Estou dando sono no Edgar, cara. Eu tenho que melhorar a minha entonação, né? Porque tem entonações que dão sono, né? Vou tentar ser mais... Pode ficar à vontade, não é isso não. É porque eu tomei um remédio aqui agora que então, beleza. dá essa sensação. Tranquilo. Está ótimo, está ótimo. Valeu, Edgar. Olha só, o Garantia Safra, então, ele é com frustrações de produção em função da seca ou em função de chuvas, principalmente voltadas para arroz, feijão, milho e mandioca. Então, como no semiárido é muito comum isso, então
grande parte dos agricultores são anualmente indenizados com esses recursos, né? O valor do investimento foi de 158 milhões. Também é muito significativo, porque os agricultores contam com esse recurso anualmente. E passou até muito questionável, porque é um investimento do governo federal, governo do estado, municípios e agricultores. Só que aqui na Bahia, o governo do estado ele paga metade do investimento dos agricultores e metade do investimento das prefeituras. Então, nenhum outro estado na federação faz isso, né? E, bom, isso passou, é claro, nós sempre questionamos se não é, da importância desse investimento, porque para nós, usar esse dinheiro em outras políticas públicas poderia ser mais interessante, mas sempre fica aquela questão da necessidade absoluta desse dinheiro para o agricultor, porque isso significa a redução da fome, não é? Então, é um recurso muito importante também. Recentemente, estamos agora desenvolvendo um novo programa chamado Parceria Mais Forte. Esse programa Parceria Mais Forte é uma declaração de desejo de parceria com os municípios e com os consórcios intermunicipais. Parceria Mais Forte, ele trabalha com... Pois não? Eu acho que alguém está com o som aberto, mas já fechou, todo mundo. Beleza. Okay. Então, essa parceria mais forte é importante também a gente frisar, porque são parcerias que a gente está fazendo com os consórcios, né? A partir da manifestação dos municípios, trabalhando a criação de grupos produtivos locais a partir das atividades econômicas agropecuárias preponderantes da agricultura familiar. Então, um território onde a mandioca, a apicultura e a ovino-caprinocultura é prioridade, combina-se um número de grupos produtivos locais. Grupo produtivo local de mandiocultura são 40 famílias, outro grupo é 120 famílias, dependendo da atividade econômica. Então, nós combinamos, a prefeitura entra com a assistência técnica, nós entramos com investimentos importantes em kits produtivos. Então, no caso da mandiocultura, nós entramos com mudas de alta qualidade genética para a produção de manivas, entramos com calcário, entramos com análise de solo, não é? E assim por diante. Então, cada uma das atividades tem, no caso do cacau, entramos com mudas de alta qualidade genética, com adubos e assim por diante. E vai ser voltado para os agricultores que compõem esses grupos, já está sendo voltado para os agricultores que compõem esses grupos produtivos locais. Então, a partir de agora, nós estamos dando prioridade de concentração de políticas públicas nesses chamados grupos produtivos locais, porque nós percebemos, já temos clareza sobre o fato de que o adensamento das políticas públicas é que tem gerado mudanças significativas na qualidade de vida e claro, na situação econômica e na elevação de renda desses agricultores. Não é? Às vezes, veja que às vezes isso é um dilema, porque você poderia não concentrar políticas públicas e aí você beneficiaria um número maior de agricultores, mas a possibilidade de ele realmente mudar de patamar econômico é muito menor do que se você adensar, não é? E fizer complementos, aí você consegue contribuir mais, o Estado consegue contribuir mais para a elevação do nível de renda daquele agricultor. A partir da CAR, trabalhamos também com habitação rural. Foram construídas nesse período 2.785 casas, no valor de quase 31 milhões. Também, algo extremamente importante, foi um programa também desenvolvido na CAR,
denominado PROMER. Esse PROMER parte do princípio de que há um grande deslocamento, uma entrega de máquinas, principalmente a partir de emendas parlamentares. Máquinas são entregues há muitos anos em todos os municípios, programas do governo federal, programas do governo estadual, emendas parlamentares, e precisam ser melhor aproveitadas, precisam ser melhor conservadas. Então, a partir dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, eu tenho certeza que Marcelo Rocha, nosso companheiro que já está aqui, tem muito a falar sobre isso, mas isso passa a ficar sob controle desses conselhos municipais, que recebem as demandas das associações e cooperativas, para que essas máquinas credenciadas a partir de uma parceria, de um convênio com a CAR, né, do município com a CAR, esse convênio, então, banca o custeio, né, para que essas máquinas sejam destinadas a limpeza de aguadas, preparo de solo, recuperação de conservação de solo e assim por diante. Não é? Veja que teve um valor aplicado de 6.120.000, 76 municípios estão participando. Muitos não têm, os que não têm o Conselho Municipal não pode participar, os que não querem fazer o convênio nas condições adequadas também não podem participar, porque é uma política bem rígida para levar isso a sério, não é? Diante de um patrimônio tão vasto que são essas máquinas, e que virou moda todo mundo achar que deve ter um trator, né, na sua propriedade, na sua associação, e nem sempre isso é importante, nem sempre. Mas, claro, todo mundo quer reduzir a penosidade do trabalho, mas isso precisa de um trabalho realmente mais sofisticado. Barracas de feira tem sido também uma demanda enorme da agricultura familiar. É um programa também que a CAR comanda, né? São distribuídas barracas. Nós temos incentivado muito o que a gente chama dos circuitos curtos de comercialização. Nós temos que nos debruçar cada vez mais nisso, e isso significa valorizar muito as feiras, em especial as chamadas feiras agroecológicas. Porque eu quero deixar claro aqui uma questão muito estratégica. A agricultura familiar, ela se diferencia das outras agriculturas porque ela tem uma tendência e muito melhores condições de produzir alimentos realmente saudáveis, né, de baixo impacto ambiental e baixa emissão de carbono. Né? Então, o que diferencia, o que pode realmente, paulatinamente, agregando mais valor a esse conjunto de sistemas produtivos desse segmento da economia baiana, é a produção de alimentos saudáveis, já que há um crescimento a olhos vistos, né, da demanda por esse tipo de produto, né, cada vez mais, e que não pode ser elitizado. Não pode ser elitizado, não adianta a agricultura familiar produzir alimentos saudáveis para os de cima. Né? Nós temos que encontrar meios para que ela produza para o conjunto dos trabalhadores. Para todos, mas para o conjunto de trabalhadores, não é? Alimentos saudáveis e a preços justos. Esse é o nosso grande desafio. Então, nós temos um caminho daí pela frente de construir mais parcerias entre as associações e cooperativas do campo com as associações e cooperativas da cidade. Não é? Mais alianças, não é? Para que mais gente de menor poder aquisitivo acesse produtos de grande qualidade, né, nutricional, ambiental e assim por diante. Bom, ainda a quantidade de tratores, também através da CAR, nesse período de 2015 para cá, foram entregues 1.540 tratores, no valor de 269 milhões. Esses são os principais investimentos. Não é? Eu estou falando aí de um valor total de 2.788 milhões e etc. Não é? Esses são, vamos dizer,
as atividades que são monitoradas, né? Mas existem muitas outras atividades importantíssimas, e eu posso citar um grande exemplo agora, esse da formação dos conselheiros, seja dos conselheiros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, como os colegiados territoriais, né? Sem essa formação permanente, as coisas não andariam simplesmente. Todos esses investimentos, eles andariam talvez a passos muito mais lentos, não é? Não haveria articulação de políticas públicas, não é? Não estaria sendo formada essa enorme rede que é a agricultura familiar, que é composta de milhares de agentes de ATER, de milhares de dirigentes de sindicatos de trabalhadores, sindicatos de agricultores familiares, de ONGs, de associações de agricultores, de associações de pescadores, de extrativistas, de povos indígenas, de cooperativas de toda a ordem e toda a magnitude, uma rede imensa de secretarias municipais de agricultura e meio ambiente, não é? De colegiados territoriais com suas devidas câmaras técnicas, não é? E do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. É uma rede enorme, não é? Que precisa estar em formação permanente. Temos também, gostaria de chamar a atenção, todas esses esforços de aproximação da agricultura familiar para com as instituições de ensino, pesquisa e extensão. Nós trabalhamos para romper os muros. Em muitos lugares, esses muros são rompidos porque nós temos abnegados. Mas ainda isso precisa se tornar regra. Não dá para fazer com que isso seja fruto de um compromisso individual desse ou daquele pesquisador, daquele professor. Por isso, nós comemoramos essa luta de ter conseguido esse edital, não é? De ter conseguido essa parceria com a FAPESB e com a SECT, para ter um edital específico voltado para a agricultura familiar, para ter um edital outro, esse outro que também está aberto, que é o edital chamado INCITE, não é? Que é para promover redes, para alimentar redes. Então, desde 2015, Jerônimo Rodrigues nos orientou a criar uma grande rede para promover essa participação. Ele chamou todos os reitores e pró-reitores de pesquisa, pró-reitores de extensão, não é? para avançar nessa aproximação. Com isso, nós criamos uma rede baiana de pesquisa, ensino e extensão para o desenvolvimento rural e agricultura familiar. Então, essas pontes, essa rede está em andamento. Então, cada novo curso de educação do campo, não é? A cada novo projeto de extensão que envolva a agricultura familiar, a cada novo projeto de pesquisa que dialogue diretamente com uma associação, uma cooperativa, com o movimento social da agricultura familiar, que também é importantíssimo para tudo isso, né? As uniões de cooperativas, esses grandes movimentos da agricultura familiar, como a FETRAF, a FETAG, o MLT, o MPA e assim por diante. Acho que, de uma maneira geral, bom, e aí eu só quero destacar também que nós fazemos simpósios anualmente, dialogamos para mudar currículos dos cursos de ciências agrárias das universidades, dialogamos para que esse assunto não fique circunscrito apenas nas agrárias também. Então, trabalhamos diretamente com todas as pró-reitorias das universidades públicas, fazemos parte dos conselhos superiores das universidades públicas, tentamos influenciar, não é, cada vez mais, para que os agricultores se sintam à vontade para demandar tecnologias. Nós sabemos que hoje isso é fundamental para a permanência das pessoas no campo, mas isso a gente pode aprofundar daqui a pouco, porque é um outro assunto que eu acho que é melhor a gente trocar aqui para não cansar. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu demorei muito. Não, o assunto é muito complicado. Eu admiro muito, você sabe, a sua
sua força, a sua vontade, a sua determinação para fazer esse trabalho é muito legal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir para outras pessoas fazerem perguntas. Eu acho que César está com a mão levantada, quer fazer alguma questão. César, aí você se identifica e faz a questão. Tá bom. Bom, primeiro, parabenizar aí a exposição, tanta coisa para você falar no tempo reduzido, mas foi muito bacana, deu para entender. Eu fui, durante muitos anos, e durante minha vida toda, funcionário da SEI, e dei aula e participei de grupos de pesquisa na UFBA. Comecei, meus trabalhos iniciais foram na área da agricultura, fiz mestrado e uma das pessoas que me orientou foi o professor Vitor, estava até lendo o trabalho dele aqui agora, mas depois eu mudei de áreas, e, enfim. E eu que provoquei essa temática aí, mas eu estou um pouquinho por fora um pouco desse debate, então minha ignorância, você perdoe um pouquinho aí, vai me corrigindo, porque eu estou retornando agora. Na verdade, quando a gente montou essa diretoria de estudos na CEI, a gente pensou em olhar a Bahia para frente e tinha 3 grandes temas que a gente achava importante ser discutido: pobreza, gestão e a questão de logística em geral. E eu sempre achei que uma das fontes de pobreza na Bahia era a agricultura familiar, né? Um dos elementos, lógico. Também a questão da força de trabalho, o desemprego na região metropolitana, mas a gente está focando aqui na agricultura familiar. Mas a gente fez alguns trabalhos, não exatamente com a agricultura familiar, mas fizemos algumas coisas e tudo mais. E eu comecei a pensar em 2 questões aqui que eu gostaria de ouvir a sua reflexão. Bom, o primeiro é que a agricultura sempre desempenhou teve um papel importante, principalmente no início da industrialização, né? Seja para fornecer matérias-primas, alimentos e força de trabalho, né? Sei lá, o exército industrial de reserva. Tá? No Brasil, o professor Graziano, que hoje está na FAO, né, no seu livro lá vai dizer que nós tivemos uma modernização conservadora, não fizemos reforma agrária, apesar de haver uma agricultura familiar aqui e ali integrada, na verdade um assalariado, né? A turma lá que vai dar leite lá para as indústrias, tomate, etc. E o Nordeste ficou abandonado, ficou amíngua, né? E boa parte da população vivendo dentro de uma região em que você precisa ter algum tipo de investimento, né, para você poder regularizar e poder ter lá a sua produção, né? E milhares de programas, eu me lembro, na época, do Banco Mundial para furar. Eu acho que a Bahia já foi furada, deve ter furo para todo canto, e eu nunca vi tanto poço em minha vida e tudo mais. E eu sempre ficava preocupado, porque eu achava que eram ações muito dispersas. Sim, uma coisa aqui, outra coisa ali, seja, o que é diferente. Quer dizer, quando você fez reforma agrária na França, nos Estados Unidos, havia um projeto de desenvolvimento. Aquela ação ela estava dentro de uma ação maior. Então, a primeira questão que eu gostaria de fazer, e diante do que eu, por exemplo, eu acabei de ler recentemente um texto que tem 3 pessoas, uma delas é o professor Vitor Ataíde Couto, sobre os dados do censo de 2017. E, mais uma vez, ele fala da agricultura familiar na Bahia, que está distante da média do Brasil, blá, 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 enfim, todo aquele negócio, e aí começa a me preocupar, porque eu vejo um bocado de coisa, um bocado de ação, eu não estou estudando, fiquei super feliz vendo aí o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Mas eu sinto falta de primeira coisa, assim, não vejo essa agricultura dentro, digamos, de uma perspectiva mais ampla de um desenvolvimento, sei lá, do Nordeste, da Bahia, com um projeto de desenvolvimento, e essa turma, esse negócio, dentro desse projeto maior.
Tá? E aí, novamente, fica aquela coisa meio pulverizada. Bota aqui, atende ali, apaga um fogo aqui, apaga um fogo ali, mas você não faz um projeto que possa tá de desenvolvimento maior. E eu acho assim, que hoje, digamos, o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, ele está com contradições imensas que precisam ser resolvidas. Tá? Duas delas interessam a gente. Uma é a questão ambiental, tá? O debate está aí posto mundial e, enfim, com todas as questões sendo levantadas, e a outra é a precarização do trabalho, né? Mundialmente, com o aumento da desigualdade e o aumento da pobreza no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Cada vez mais uma concentração maior de riqueza. E eu imagino que um projeto para o Brasil, e aí eu estou falando do Brasil e Bahia, obviamente, Nordeste, um projeto da agricultura familiar estruturado dentro de um projeto de desenvolvimento. Lá se fez aí agora esse grupo aí do Nordeste para a questão da Covid, que foi bacana, foi um negócio muito, muito bem bolado. Se podia se pensar para enfrentar essas duas coisas que eu falei. Você poder ter um trabalho decente, lá na formulação lá da OIT, e, ao mesmo tempo, ter sustentabilidade ambiental. Né? Então, eu vejo o esforço, assim, não sei se eu entendi direito, assim, mas eu vejo um esforço vocês de fazer isso, em convergir para isso, quando tentam fazer redes de grupos no sentido, mas, mesmo assim, eu acho que eu sinto falta dessa coisa maior, né? De estar dentro de algo mais amplo, assumido pelo governo. Bom, com esse governo federal, infelizmente, a gente não pode esperar nada dele, não vem nada, e com ele aí você não conta com nada, né? Não vai ter nada, mas, sei lá, mas, de repente, pensar num projeto desse para o Nordeste, num grupo mais amplo, né? E, quiçá, se a gente tiver chance de derrubar esse governo, poder levar isso do ponto de vista mais global. Então, era isso. Gostaria novamente de parabenizar aí o seu esforço, e foi muito bacana, eu aprendi muito, vendo todas essas coisas que vocês estão fazendo aí. Também, somente para concluir aqui, o trabalho do professor Vitor se limita à agricultura familiar no sentido da produção agropecuária, né, dos dados do censo, e ele se limita muito mais a essa produção. Ele não vai... Bom, isso envolve, logicamente, quilombolas, etc., que trabalhem com esse tipo de coisa, estejam na definição do IBGE, que é aquela aí do modo fiscal, e de empregar até 2 trabalhadores não permanentes, temporários, etc. Bom, obrigado, e aí Ok, obrigado, César. Tosato, contigo. Depois nós vamos chamar Marcelo Rocha, que você citou, para em seguida ele dar também um pouco seu depoimento, ok? Parece que ele está almoçando aí. É capaz de não ter almoçado até agora, e agora está fazendo uma boquinha porque ninguém é de ferro. Uma cenoura, rapaz, olha só que beleza. E deve ser da agricultura familiar, cenoura, viu, pessoal? Cenoura orgânica da agricultura familiar de Pedro do Recôncavo, comprada aqui na feira de Pituaçu. Muito bom. Bom, obrigado, César. Obrigado aí. É importante. Eu acho muito interessante quando pessoas que ainda não estão plenamente engajadas no cotidiano do tema começam a se envolver, porque isso sempre ilumina, sempre ilumina. É muito interessante você ter outras visões e questionamentos que não são comuns e que podem sempre ajudar ao aprimoramento do trabalho. Bom, veja só, primeiro eu acho que
acho que a primeira questão que é muito importante a gente frisar é que nós estamos... o atendimento orgânico a esse segmento da economia, ou melhor, da socioeconomia, chamado agricultura familiar, é recente, muito recente. Sempre teve investimento, sempre teve alguma atenção, mas sempre com investimentos tímidos, secundários. Esse segmento, então, ele passou a ter um outro olhar, então, alçar um outro patamar de atenção muito recentemente. Então, às vezes, a gente fica ansioso, mas a gente tem que olhar isso muito bem olhado. Então, a gente pode dizer assim, veja bem, eu faço uma avaliação de um determinado programa do MDA que passou a oferecer acesso a recursos para a agroindústria. Isso nunca houve. Não havia possibilidade de reunir grupos de agricultores, criarem sua associação e buscarem recursos para construir um laticínio, uma casa do mel, uma casa de polpa de fruta. Não havia isso. De uma hora para outra, surgiu essa possibilidade. Do PROINF, estou falando de um determinado programa da Secretaria de Desenvolvimento Territorial lá do MDA. Tudo construído com uma fortíssima participação da sociedade. Tudo dependia de uma decisão do colegiado territorial, né, também dos coletivos estaduais e assim por diante. E é lógico que isso não ia ter um resultado concreto da noite para o dia, principalmente porque grande parte daqueles agricultores nunca tinha acessado um determinado equipamento com grau de sofisticação que exigia do agricultor, pessoal, veja bem, exigia do agricultor, desde a questão da regularização fundiária, passando pelo grau de informações que ele tem para tomar as suas decisões de gestão do seu imóvel, ou da própria associação, ou do seu assentamento, ou de sua aldeia indígena, ou do seu território quilombola. Depois ele fazer a produção primária acontecer, desde o preparo do solo até a colheita, com todas as questões da natureza no meio do caminho, e depois entender de beneficiamento, pessoal, entender de beneficiamento, não é? Depois entender do mercado, do gosto do consumidor, quer dizer, isso é um mega desafio, não é? que não se supera da noite para o dia. Então, tem um trâmite de muitos anos. Então, uma das propostas que eu tenho prioritárias neste momento é que a gente faça um esforço numa nova dimensão de formação e elevação de escolaridade, de educação do campo, não é? Pensada de maneira articulada, absolutamente articulada com todos aqueles agentes que lidam com isso. Então, Marcelo Rocha lidera um grupo de formação importantíssimo, não é? Um grupo de alto nível, não é? com uma matriz curricular extremamente criativa. Beleza. A Secretaria de Educação do Estado tem um cardápio enorme, pessoal, não é? Tem o cardápio da educação fundamental convencional, do ensino médio convencional, do ensino médio com educação profissional, do pós-médio, do pós-isso, do pós-aquilo. É um cardápio de pelo menos 10 itens, né? Depois tem a tarefa das universidades, dos institutos e etc. Beleza. Eu esqueci de falar também que a Baiater tem um ótimo programa de formação de agentes de ATER. Ótimo, tem mais de 30 mil agentes de ATER, desculpe, mais de 3 mil agentes de ATER que foram já formados em alguns dos cursos de ótimo nível que a Baiater tem proporcionado, né?
E eu estou falando tudo isso porque nós não vamos poder nos satisfazer com esse grau atual de quem é que dá conta de tanto conhecimento, não é? Então, isso é um assunto que eu queria levar depois, porque eu acho que é um dos encaminhamentos importantes. Então, nós vamos ter que fazer um estudo muito mais profundo da questão da escolaridade nos territórios, em cada um dos territórios, para depois articular de uma forma cirúrgica, personalizada, eu vou usar essa palavra, personalizada, para que a oferta chegue ao demandante exatamente daquilo que ele precisa. Então, eu penso muito, temos pensado isso a partir do Bahia Produtiva. Então, naquela associação X, estão 80 famílias recebendo os benefícios daquele projeto. Dessas 80 famílias, envolve quantas pessoas? 240? Dessas 240, quantas tem para fazer alfabetização? Quantas tem para fazer o curso de educação profissional? Quantas tem para fazer educação superior? Quantas tem para fazer elevação de escolaridade? Nós temos que chegar a esse ponto daqui para frente. Já que a agricultura familiar está chegando num patamar de muitos avanços, agora não dá para a gente nos dar o luxo, não podemos nos dar o luxo, digamos assim, não é? De manter esse grau de escolaridade, grau de analfabetização e etc. Não é? Nós temos que aprender com tudo que foi feito até agora de formação e dar um salto, não é? Mas dar um salto de uma forma mais cirúrgica dessa vez. Dessa vez nós vamos ter que, não adianta a gente botar lá, abrir o edital, as ofertas de matrículas, nós vamos ter que fazer uma intermediação, vamos ter que fazer vamos chamar assim, como é que o MDS usa aquela expressão? Aquela busca ativa, nós temos que fazer uma busca ativa a partir de agora. E não adianta ser, não é, a oferta de cursos de conservador, fora da realidade do agricultor, né? Não respeitando as metodologias adequadas para aquele público. Não adianta também. Essa é uma das propostas que eu gostaria de falar. E eu vou voltar, então, não é, a uma outra inovação que eu considero muito importante, da qual nosso secretário Geandro, nosso companheiro Wilson tem trabalhado muito, que é o seguinte, que vai um pouco na direção do que nosso companheiro indagou. Hoje, como nós selecionamos os diferentes sistemas produtivos da agricultura familiar, então, esse olhar nunca houve com essa força que nós estamos dando e estamos pretendendo aprimorar. Nós estamos, então, obtendo os dados sobre a produtividade, que isso é fácil, e estamos trabalhando os principais nós críticos que vêm definindo as baixas produtividades. E estamos fazendo um aporte de recursos exatamente na superação de nós críticos. Aonde é o maior nó crítico da baixíssima produtividade da mandiocultura da Bahia? No material genético. Todo mundo usa as manivas sem qualidade. A gente pega a maniva do vizinho, etc., etc., e grande parte desse material genético, embora seja muito rico geneticamente, originalmente são sementes crioulas, podemos chamar assim as manivas, mas elas acabam ficando contaminadas ao longo do tempo, com diferentes tipos de vírus, diferentes bactérias, e ela precisa ter uma renovação desse material. É preciso, então, fazer o que a gente chama de indexação desse material e a retirada desses patógenos. Aí sai, então, hoje da biofábrica, mudas sem esses problemas. Então, são entregues mudinhas de mandioca, essas mudinhas são plantadas e um ano depois colhe-se as manivas, né? As estacas, essas manivas que vão ser picadas e vão ser plantadas pelos agricultores. Só isso
já eleva, no mínimo, só apenas isso, já eleva no mínimo 50% da produtividade, se o agricultor obedecer aquelas regrinhas de não deixar contaminar com ferramentas já contaminadas, não é? Se não fizer algumas práticas de conservação de solo e assim por diante. Muitas vezes, se o solo for muito ácido, tem que fazer uma aplicação de calcário. E olha que eu continuo falando de uma produção de base agroecológica. Assim como eu estou dando o exemplo da mandioca, porque eu tenho trabalhado mais com isso, todos os outros sistemas produtivos têm já definido qual o nó crítico da baixa produtividade. Ovino-caprinocultura, a mesma coisa. Então, tem segurança alimentar do rebanho, nós estamos atacando como? Com a universalização da palma forrageira em todas as áreas onde tem criatório de ovino-caprinos. Então, o que nós fazemos loucamente? Desde 2013, damos mudas e vamos dar até acabar. Todo criador nesse semiárido precisa ter uma roça de palma forrageira, né, que seja resistente à cochonilha do carmim, não é? E, bom, se fizer isso, se ele receber sêmen, ou principalmente um macho, não é? Seja de ovino ou de caprino, de uma qualidade genética razoável, e se fizer algum manejo sanitário nas cabras, nas ovelhas, mesma coisa, sobe 50% a produtividade. A mesma coisa em relação ao leite, mesma coisa em relação ao mel e assim por diante. Então, eu quero dizer que isso é muito inovador, pessoal, né? Então, todo aquele cara que faz parte daquele grupo produtivo local, ele sabe que a produtividade média do seu município é X toneladas, X caixas, X isso, X aquilo. Ele vai receber esse aporte de insumos, não é? E vai manter as práticas, chamadas as melhores práticas, ele vai adotar, então ele vai fazer um acordo, não é? Vai receber assistência técnica, priorizando aquelas melhores práticas, e a tendência, então, é realmente aumentar a produtividade. Aí a gente pega esse dado do aumento da produtividade e faz uma projeção do que aquilo vai significar de aporte de recurso na economia municipal. Aí você fica bobo, não é? O Wilson faz isso muito bem. Ele compara esse aporte de recursos que o aumento da produtividade vai proporcionar, considerando a produção, o número de hectares plantados e colhidos, a média anual, faz a projeção e compara com as receitas do município. A receita da Previdência, do Fundo de Participação, aposentadoria, etc., etc., e mostra para o prefeito que a indústria dos sonhos dele pode estar apenas no investimento que a prefeitura precisa fazer junto com o Estado na agricultura familiar. Então, isso é revolucionário. É revolucionário e nós temos que ficar atentos agora nos primeiros resultados para tentar aprimorar a leitura dos novos gargalos, porque vão surgir. No meu ponto de vista, o da escolaridade do processo permanente de formação é um deles, não é? Talvez tenha um segundo que seja a infraestrutura. Qual a infraestrutura necessária hoje, pessoal, para o agricultor ficar no campo, para o jovem ficar no campo? Precisa de quanto hoje, Edgar ou Marcelo ou todos? Precisa de quanto de estrada vicinal de verdade, com boa drenagem, às vezes com asfaltamento, às vezes com paralelepípedo? Precisa de quanto para a internet, pessoal? Quanto? Bilhões? Trilhões? Não importa. Vamos fazer um plano decenal, vintenal, não é, para a gente superando isso aos poucos? E, por fim, para responder, eu estou me sentindo com muita liberdade aí para falar muito hoje, mas só queria falar que estão bem avançados os diálogos na esfera do consórcio Nordeste. Nosso companheiro Jonas Paulo vem liderando um esforço muito grande e
E nós temos um grupo, né, composto por todos os secretários de Estado lá no Consórcio Nordeste, que são muito parceiros entre si. A Bahiater participa, o CDA participa, nosso secretário participa, todos os estados do Nordeste participam muito intensamente. E agora, nosso principal louro, agora, vamos dizer que algo que vai simbolizar esse avanço, é uma feira unificada da agricultura familiar do Nordeste, que vai começar na segunda quinzena desse mês, se não me engano, que é uma grande feira, que a primeira delas vai ser em Natal. Então, isso vai ser um olhar muito estratégico para a agricultura familiar inteira do Nordeste. Acho que isso simboliza bem, não é? Nós estamos crescendo em várias áreas, a turma da regularização fundiária está crescendo junto, está indo junto para dialogar com o governo federal, não é? A turma da TER está crescendo junto, todo mundo está atuando junto, está aprimorando metodologia junto. Isso é muito importante, né? E outras áreas também, que eu não sei especificar com detalhes, mas é só para responder que eu acho que nós vivemos um momento de articulação entre os estados do Nordeste, né? O melhor momento possível. E quero até lembrar, olhando para Marcelo, eu lembro de Tânia Bacelar, ele acabou de divulgar, Marcelo faz um trabalho importante de divulgação de textos realmente importantes, e Tânia tem ajudado muito nisso, né, Marcelo? Tem conduzido mesmo, tem colocado o secretário para estimular a turma, todo mundo tem muito respeito por ela, e ela meio que representa, simboliza um pouco disso que nós todos queremos, essa grande nação nordestina trabalhando em estratégias comuns, né? Isso é muito importante. Desculpe mais uma vez me alongar. Ótimo. A ideia aqui é essa mesmo, Tosato. Hoje nós nos dedicamos a conhecer o que é que a gente está fazendo e a gente, a seguir, nas próximas rodadas, nós vamos buscar outras experiências e vamos dialogando, porque a ideia é sempre melhorar, é sempre avançar nesse projeto que é extremamente importante para a Bahia, para o Nordeste, para o Brasil inteiro. Marcelo, você quer complementar alguma coisa? Ligue seu áudio. Oi, gente, tá ouvindo aí? Dá para ouvir? Meu áudio é um pouquinho ruim, tá bom aí? Tá bom, mas você está na contraluz, né, Marcelo? Não tem jeito não, né? A janela ali no fundo não dá. Tá bom. Ouvindo bem aqui também, viu? Melhorou agora, Pedro? Melhorou bem. Boa tarde, então. Não deu. Eu estava aqui em outra reunião paralela, ainda entrei nessa, estava acabando a outra ainda. Mas, boa tarde a todo mundo, parabenizar por essa iniciativa. Dizer que isso é paralelo, né? Nós estamos lá no grupo do PGP, nos encontrando naqueles grupos setoriais. Eu estou no de agricultura, bem timidamente. Estou mais no de gestão lá, governança e de educação. E lá também a discussão tem sido muito rica, apesar de poucas pessoas estarem participando, mas tem estado, pelo menos nesse grupo de governança, perpassa várias questões aqui levantadas por nós e a preocupação de vocês sobre como a gente modernizar essa nossa gestão, né? Tanto no nível das secretarias, como o Tosato aponta aí, o quanto que a SDR tem encaminhado no aperfeiçoamento, né, dos investimentos, na visão de conjunto do problema, da complexidade, e buscando focar nos nós críticos, né? Isso aí eu também concordo com o Tosato, acho que a gente tem dado um passo muito importante. Eu lembro que quando lançamos o Bahia Produtiva, o Aliança Produtiva, que foi uma discussão que a gente teve antes, lá com Humberto Oliveira, a gente falava no arranjo, né, produtivo local, depois entramos com a Aliança. Eu falei com o pessoal da universidade, falei, gente, comece a desenvolver um projeto de pesquisa agora para pegar do zero essa aliança produtiva e a gente fazer um estudo de caso já, né?
para quando a gente chegasse no final, a gente já ter um bom aparato da academia também estudando o fenômeno, porque eu acho que a gente está num caminho muito acertado. E a gente, claro, só precisava ir aperfeiçoando. Agora, Edgar, eu queria trazer outros elementos, que é o ponto de vista de onde eu fico, né, dessa coisa da formação institucional para o desenvolvimento territorial, que é uma política pública da CAR, vinculada à Bahia Produtiva, no sentido de fazer formação de conselhos municipais de desenvolvimento sustentável e dos colegiados territoriais. Há um compromisso dentro do Bahia Produtiva do projeto de investimento nessa área, né? Que é muito importante. Sempre teve nos projetos de financiamento internacional a participação dos conselhos, o fomento e o apoio. Pois bem, eu vejo assim, né, do ponto de vista territorial, eu acho que Ranieri deu uma informação até que nos animou aqui anteontem no debate da gestão, que ele foi convidado, você está sabendo isso, um grupo de pessoas que estão tentando formular o plano de Haddad para São Paulo, e eles estão muito interessados em territorializar a gestão de São Paulo, então, o projeto de Haddad. E eles estão estudando muito a nossa experiência. Então, eles fizeram uma reunião grande, são vários ex-prefeitos, grandes assessores do partido e tal. E Ranieri foi lá conversar com eles um pouco sobre a experiência, né? E eles reconhecem que a gente avançou muito no modelo da forma legal, institucional, nós criamos estruturas muito interessantes e inovadoras no cenário nacional, mas a gente efetivamente, apesar de ter um plano territorial, uma estrutura territorial, nossas ações são muito setorizadas, né? Então, boa parte do que emperra, por exemplo, avançar mais rápido o desenvolvimento rural são algumas políticas de outras secretarias que poderiam estar mais integradas dentro do território. Nós estabelecemos território como unidade de planejamento e gestão e execução de políticas para ter o espaço do investimento integrado das políticas. Mas, como diz Abramovay, no Brasil também foi um pouco assim a experiência do MDA, apesar da gente conceber território e a política territorial, nossos investimentos acabavam sendo muito setorizados, no sentido de combate à pobreza, combate à fome, e essas políticas todas de urgência que a gente faz, e acabou que o programa Território da Cidadania, apesar de ter sido uma ideia genial, ao meu ver, não se efetivou por conta de que faltava coordenação de centro de poder, né? Um ministério pequeno como o MDA não podia ter força para botar ali um conjunto de ministérios fazendo uma planilha de investimento integrado com um monitoramento e uma coordenação comum, né? E quando Dilma Rousseff levou isso para o MPOG, para a Casa Civil, com Gilberto Carvalho, e tentaram se apropriar da ideia do território da cidadania como um modelo de gestão integrada, realmente territorial, aí veio o golpe e impediu tudo de continuar. E aqui na Bahia, eu acho que a gente fica na mesma situação, né? A gente tem uma estrutura muito legal, legalmente, né? A gente tem uma lei, tem um Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, tem outro Conselho de Desenvolvimento Rural que dialoga, os conselhos municipais são aumentados, os colegiados territoriais, um PPA participativo territorial, uma cultura que já está nesses 16 anos aí de território se efetivando, né? Pegando na linguajar, nas formas, todo mundo fala em território hoje na Bahia, é difícil você ir em um lugar, pelo menos nos movimentos, nas organizações sociais, todas, todo mundo fala de território hoje, né? Esses territórios de identidade. Mas o problema é que o território não se transforma efetivamente em ferramenta de gestão, né? Não é o lugar que eu posso estar olhando todo esse investimento que a gente está fazendo. Em vários municípios, eu olho a planilha de investimento do Bahia Produtiva, gigantesca por município dentro do território, mas como é que isso é olhado no nível território? Que marco zero a gente estava naquele território e que onde nós nos encontramos? Então, outro problema é que nós não temos avaliação de políticas públicas na Bahia. A gente faz algo muito tímido. O nosso processo de monitoramento da execução do orçamento, do PPA, é muito frágil. Não tem feedback,
só dos espaços de controle social externo, lá, oficial, mas dos próprios territórios a gente não consegue fazer esse acompanhamento, né? Constante, diário, mas tete a tete, na presença do território real, que está ali vivenciando. Então, isso é muito sério, né? A ausência de coordenação, a baixa institucionalidade que nós temos, histórica, e essa baixa institucionalidade precisa ser estudada, né? A Promovai e Favaretto sempre apontaram isso, quer dizer, a gente fez vários investimentos territoriais no Brasil, estudamos várias questões, mas o que qual é o perfil exato dessas instituições territorializadas no Brasil, na Bahia? Como é que se comporta efetivamente, como é que eu entendo cientificamente, através de metodologia científica de pesquisa, o que é uma FETRAF, uma FETAG, como é que se comporta uma média de um sindicato rural, uma associação. A gente precisa entender melhor isso. A gente tem ideias claras sobre isso? Temos. A gente tem várias noções e opiniões sobre isso, mas a gente não tem estudos. E como é que, como governo, a gente investe na institucionalidade? Porque continuar com um modelo territorial, temos que reconhecer que a política territorial é uma política institucionalista. Ela é uma política de conversa de instituições, de articulação de instituições e de integração de políticas. E eu acho que isso é um fator fundamental, determinante, Tosa, porque a gente avança, eu creio que o camponês, o proprietário da agricultura familiar, em muitos aspectos, muitos deles têm avançado com as nossas políticas, têm compreendido, inclusive, a necessidade de manejo, de aportar racionalidade na produção, de acessar matrizes, etc. Nossa própria política está fomentando uma nova cultura que, no nível mais à frente, essa base que a gente tem atingido, ela vai estar mais modernizada, digamos assim, essa base social, ela vai estar em outro patamar, e, como você disse, gerando novos desafios e novos gargalos a partir de um outro patamar que a gente vai deixar ali na frente, né? Nós estamos deixando aqui na frente, vamos dizer assim, né? Que desde que nós encontramos para cá, avançou bastante. Mas daí para frente, quer dizer, como é que se desdobra esses aportes de conhecimento e racionalidade do ponto de vista institucional, gente? Porque se institucionalmente um território, um sindicato, uma cooperativa, um instituto tecnológico, uma escola família agrícola não estão entendendo juntos a importância de cada uma dentro do processo de desenvolvimento e a necessidade que tem o permanente de articulação, de aproveitamento dos potenciais de cada um para suplementar o outro, entende? Essa ação territorial de cooperação, de visão estratégica do desenvolvimento. As prefeituras têm um baixo nível de aporte técnico e intelectual e racional, a gente sabe, é um problema isso. As nossas instituições também, e as nossas próprias repartições territorializadas, que também se compõem por cargos políticos, por pessoas de baixa qualidade técnica, muitas vezes, não vocacionado para aquela questão, com um olhar conservador, que não é o olhar que um Tosato, um Marcelo, um Edgar Porto está tendo aqui no centro, mas lá embaixo, quando a coisa chega, você encontra um Zé Borrella totalmente fisiológico e tal, que também impede muito. Então, a gente tem que olhar para esses problemas. Não dá para a gente ficar achando que a gente vai desenvolver os melhores investimentos, melhores achados de onde está o gargalo, do ponto de vista da produção do produtor, se a gente deixa de olhar para esse lado institucional do desenvolvimento. Ele é importante. Senão, ele não sustenta aquilo lá. É preciso que as instituições estejam muito cientes e articuladas e vocacionadas a cooperar e a entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando eu ouço essa fala que o Tosato fez agora, essa última, né, faz um desenho de qual é a inteligência que a SDR está movimentando em torno do seu projeto, né? Pouca gente da sociedade, até os professores dos institutos, muitos deles, e de algumas universidades, de departamentos de geografia, por exemplo, que pensa regionalmente, territorialmente, não sabem. Então, há um baixo nível de comunicação, de diálogo também, que a gente precisa engendrar melhor. Que inteligência é essa que nós estamos movimentando? Convencer atores, dialogar nesse sentido institucionalmente.
E, para isso acontecer, ao meu ver, se o governo que vem não instituir um processo de coordenação realmente territorial forte, capaz de pegar aquela AGETE, que foi um modelo que João Leão trouxe lá. O modelo dele, não. Ele trouxe uma ideia de AGETE, o modelo que ele desenhou foi a DPT, né? Mas que ali está um embrião que, na verdade, na prática, não foi nada para frente, porque não havia interesse efetivo do gabinete de materializar aquilo. Mas eu acho que ali a gente desenhou um embrião que a gente pode fermentar e pensar na perspectiva do que seria uma coordenação da alta administração, envolvendo a alta administração, a média, até a ponta no território. E como é que isso pode estar voltado para o gerenciamento, a gestão desses processos de investimento das políticas públicas. E, enfim, eu já falei bastante, mas eu acho que é isso, a baixa integração das políticas, que, portanto, não são territorializadas de fato por conta disso, a baixa capacidade técnica, institucional e a falta de coordenação articulada, e o tipo de formação que a gente faz, a CA e a SDR faz formação o tempo inteiro, mas eu acho que a formação sociológica, entendeu? A sociologia rural ainda é muito baixa nas nossas formações, a parte política que rebate nessa institucionalidade, eu acho ainda muito baixa. Quando você olha, por exemplo, um exército de quase 700 ACRs e ACA, que são agentes comunitários jovens, que, pela obrigação do estatuto deles, eles têm que ser membros de uma comunidade, estar vinculado a uma associação, e a gente não dá uma formação sociológica, entende? Para que a gente está reconhecendo que a geração do pai dele, do avô dele que está lá, é completamente despreparada desse ponto de vista, e essa geração nova que entra, como é que é isso, né? Para fortalecer essas instâncias institucionais. Então, essa parte aí, eu acho que a gente precisa avançar bastante e encontrar meios inteligentes de pensar agenciamento de políticas públicas, coordenação delas para a integração no nível do território. É isso, só para complementar aí. Ok, Marcelo, excelente contribuição, tal como o Tosato. Gente, nós fizemos uma programação de horário para gravação e esse horário já está afindando. E também hoje, como é sexta-feira, tem gente aí viajando, mas podemos começar a pensar em fechar a conversa, porque nós estamos fazendo a primeira das conversas, e aí vamos ter outras tantas oportunidades de voltar ao tema. Eu acho que Tosato fez uma exposição que deu para compreender claramente quais são as ações, os territórios, não é? Como é que isso está sendo feito na Bahia, todo tipo de ação, as instituições que estão envolvidas. César Vaz fez um comentário cobrando, digamos assim, uma visão mais articulada, que eu acho que está combinando muito com o que Marcelo também está trazendo, que é a gente ter um processo de, digamos assim, de estratégia bem definida, não só para a questão da agricultura familiar, evidentemente, né? Para a pequena e média agricultura, mas outros aspectos da realidade. Ou seja, a gente está tendo uma tendência a uma fragmentação, a uma setorialização muito grande. Este tema de um novo aporte institucional, nós vamos tratar no projeto Pensar Bahia em outro grupo. Depois vocês vão ser convidados para discutir também essa questão. Como é que a gente pode sugerir ou apontar caminhos para uma revisão para o próximo governo, evidentemente, uma revisão institucional de maneira que possa criar condições para se elaborar projetos de médio e longo prazo, não é? E que possa também se organizar institucionalmente uma gestão que, como diz Marcelo, tem que ser lá de cima e chegar até quem está lá embaixo. Eu acompanho um pouco as coisas na China e
E lá, uma das pontinhas da política de pobreza tem um membro do partido que vai para cada aldeia e ele toma conta, digamos assim, de 10 famílias. Ele faz um relatório mensal. Olha, essa família saiu da pobreza. 2 meses depois, o relatório diz, olha, a família voltou à pobreza. Ele articula territorialmente as ações do partido, e articula isso com outras ações de outros tipos, etc. Ou seja, a gestão é articulada. Ela precisa fazer acontecer. Ou seja, Tosato mostrou quanto está sendo feito, entendeu? Mas Marcelo alertou para coisas que precisavam ser organizadas. Acho que essa pode ser uma das conclusões, assim, digamos, mais gerais que a gente pode tirar, além das recomendações específicas que Tosato fez e que estão devidamente anotadas aqui, e nós vamos seguir em frente. Já tem indicação de outros convidados para que a gente possa ver o seguinte: vamos ver o que pensam outros convidados acerca das suas experiências, o que poderiam vir de sugestões, etc. Aqui, a ideia é que a gente tente passar para um outro patamar, crescer, avançar mais, porque enfrentar a pobreza é um problema seríssimo, é uma dificuldade enorme e precisa ter uma ação pública persistente, uma ação que precisa melhorar a cada dia. Eu imagino que seja um desafio muito grande. Eu deixaria para Tosato, então, já que ninguém tem nenhuma questão a fazer, eu deixaria para Tosato fazer o fechamento e, com isso, a gente encerra. Ok, Marcelo? Se você tiver mais alguma questão, você também aproveita o tempo aí, tá bom? Tosato, fica à vontade. Bom, eu não posso mais pensar o desenvolvimento rural sem estar de mãos dadas com a educação, sem estar de mãos dadas com o meio ambiente e sem estar de mãos dadas com a ciência e tecnologia. Não se faz decisão de investimento no território se eu não tiver um olhar específico para aquela bacia hidrográfica de um estado que está 80% no semiárido, ou eu cuido dessa parte com prioridade absoluta, inclusive na hora de investir para recuperar os mananciais, eu não vou para lugar nenhum. Para fazer isso, eu preciso de tecnologia. Eu não posso ter um super investimento do Estado em desenvolvimento rural se eu não tiver extremamente casado isso. Todos os estados, todos os países em que deu certo o desenvolvimento regional, territorial, o papel das instituições de ensino, pesquisa e extensão era muito claro e estava junto, estava trabalhando em parceria, respondendo às questões que surgem a cada momento. A questão da escolaridade é a mesma coisa. Então, nós temos que estar junto nisso. Vocês precisam ver a riqueza dos planos de bacia. O governo da Bahia tem gastado fortunas em fazer plano de bacia, pessoal. Fortunas em fazer plano de manejo de unidade de conservação. Isso não chega para nós. Quer dizer, isso não chega nem no colegiado territorial. Quem é que vai fazer essas atividades? Onde é que está o lugar no Estado que deve receber esse aporte de informações, colocar tudo na mesma linguagem e disponibilizar para os tomadores de decisão, para as lideranças da sociedade que fazem controle das políticas públicas, etc. Não é? Então, nós somos desse organismo. É a SEI esse organismo? É a SEI. Não é? A ciência e tecnologia não pode mais ficar secundário. Ela ainda é secundário. Não é? Ela tem que estar no primeiro. Bom, então eu acho que, primeiro, esse lugar de organizar o conjunto de informações riquíssimas que o Estado tem, não é? E que até hoje não acertamos a mão nisso, não é? E que não é um lugar de centralismo, não, pessoal. É um lugar que é uma prestação de serviço para ofertar subsídios para a tomada de decisão. Então,
a Bayater vai dizer para onde que vai dar assistência técnica para aquela chamada pública para 1.000 famílias. Quais são os subsídios que ela tem para tomar essa decisão? Ela vai fazer isso na APA de Pedra do Cavalo, porque ali precisa de uma tecnologia diferente para usar terra de maneira X ou Y, não é? Ela vai trabalhar na margem do rio tal, porque aí vai ter que desenvolver uma atividade econômica que seja compatível, que recupere a área, sistemas agroflorestais. Então, uma coisa depende da outra. Mais do que nunca a gente está percebendo isso. E a mesma coisa em função dos serviços ambientais. A agricultura familiar precisa ser remunerada pelos serviços ambientais que ela proporciona. Nós não podemos mais passar mais nenhum ano sem esse tipo de avanço. Não é possível que o pessoal da comunidade Fundo e Fecho de Pasto fique lá guardando não sei quantos 1.000 hectares de caatinga, não é? Aos trancos e barrancos, e não seja de alguma forma remunerada por isso, se tantos outros são remunerados, já estão sendo remunerados por prestação de serviços ambientais. Então, uma coisa está dependendo da outra, e para isso a gente precisa ter uma base de dados de fácil utilização para juntar todas as informações e colocá-las disponíveis para todos. Não é? E a gente vai ter que se acertar na integração desses trabalhos. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, então, é que na bioeconomia que estão chamando aí, a transição agroecológica, ou a transição justa, e a bioeconomia, não é? Porque nós temos que mostrar, nós temos muitos meios já para que as pessoas possam ser remuneradas, possam produzir serviços e produtos ambientais a partir da conservação sustentável. Então, eu acho que essa é uma linha que agora tem que estar muito claro daqui para frente. Nós vamos recuperar quantas áreas hoje de mata ciliar? Nos próximos 4 anos, nos próximos 8, nos próximos 12, nos próximos 20, 30, 40, sei lá o quê. Nós temos que estabelecer essa meta. Nós vamos recuperar o quê? 2 milhões de hectares? Quantas nascentes, etc, etc, etc. Quantos hectares de sistemas agroflorestais, não é? E assim por diante. Eu acho que isso é uma outra linha absolutamente fundamental. Nós temos 10% do nosso estado, quase 11%, em unidades de conservação, pessoal, que está sendo secundarizado. Dá para fazer o melhor, dá para usar tecnologias sociais de baixo impacto para jogar essas APAs para cima. Não importa que governo que inventaram essas APAs, nós temos obrigação de fazer isso, né? Bom, eu acho que centralidade na educação e tecnociência solidária e sustentável, eu já deixei claro. Acho que é isso que eu queria falar mais. E eu acho que nós também devemos dar um outro salto agora no controle e participação social. Nós temos deixado isso de lado. Isso se faz com formação permanente, porque o conselheiro ele vai agir bem lá no conselho se ele tiver subsidiado para tomar decisão. Ele precisa de subsídios, né? Acho que isso é uma coisa importante também. Muito obrigado aí pela... Acho ainda que nós temos um déficit também, por fim, que é a questão da justiça fundiária. Isso é um problema que dói na pele, na carne, e a gente vai ter que enfrentar cada vez mais. Isso é decisivo para a Bahia. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção. Estamos juntos. Ok, gente. Marcelo, você quer fechar aí, fechar o seu raciocínio? Não, eu só queria reforçar a linha que Tosa traz. Eu acho que os pontos que ele apontou aí são extremamente significantes, né? Não dá para a gente pensar em próximo governo se o centro da nossa ação, como o Lula traçou lá o dele, a soberania, né? Essa soberania hoje é uma soberania de humanidade, que é realmente o elemento da regeneração e da sustentabilidade. Eu acho que é o centro ao qual tudo tem que estar organizado a partir desse elemento.
principalmente para a gente da agricultura familiar, eu acho que é fundamental. E segundo dizer bem, eu acho que acertamos em cheio trazido Tosato, né? Porque é um cara que tem essa visão transversal da secretaria, está na CEPEX, numa relação muito próxima com a inovação, com o pensamento da perspectiva, e acho que a CEI, inclusive a CEPEX, tem que estar bem próximas, né? Sempre conversando muito, porque é bastante enriquecedor isso para ambos os lados. Então, parabéns aí, Tosa, adorei sua visão aí né, geral da coisa. E acho que se o Wilson vier, vai ser ótimo também, porque, né, dá essa visão mais de dentro, ali da gestão, tem aquela mente mais de engenheiro aplicado. Mas eu acho que as duas visões se complementam para a gente ter uma visão mais consistente. E é isso aí. Parabéns também para vocês, tá? E vamos seguir juntos. Se eu puder acompanhar, estarei aí acompanhando também. Bom, nós temos Obrigado, Marcelo. Nós temos até outubro para fazer essas discussões e apenas fazer apontamentos. A ideia é que a gente renove o pensamento, que a gente busque organizar, convergir, pensar de forma a integrar essas ações. Queria agradecer muito a Tosato, dizer a Marcelo aí, achar o Wilson não é brincadeira, não. Eu, de vez em quando, mando uma mensagem para ele, ele disse, eu estou no Oeste, eu estou em Vitória da Conquista, eu estou na Chapada, ele está em qualquer lugar, em todos os momentos. Mas é uma boa indicação sua, Marcelo. Vamos tentar, viu? Tosato, então, muito bom, boa a sua presença, a presença de todos os nossos colegas que estão aqui na sala. A ideia é fazer um grupo pequeno sempre na sala para dar tempo da gente discutir mais. E nós estaremos aí em breve fazendo novos convites e vamos avisar todos vocês das próximas rodadas. Tá bom? Então, um abraço, bom final de semana. Um abraço a todos e todas. Valeu. Tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.